fato mais relevante, não é fato relevante, é mais relevante do mercado dos últimos tempos. O Stock Pickers está de volta no Twitter. Análises de mercado, fatos do mercado em tempo real, os bastidores do Stock Pickers, discussões, tudo isso de volta pro X, a sua rede social queridinha. Então não perde tempo e segue a gente lá. É @StockPickersBR. @StockPickersBR. Segue lá, hein? Tá aqui embaixo, hein? Segue, corre. Vai lá, corre, vai. Vai, Elon Musk. Vai, Elon. Segue aqui. Show me the money. Hoje a nossa história começa do outro lado do mundo, em um país que já foi o centro do capital global e que depois virou um sinônimo de estagnação. E agora começa aos poucos reaparecer no radar dos investidores. Em 1989, o Japão era quase metade do mercado acionário global. Não é força de expressão. O país chegou a representar algo perto de 45% do valor de bolsa do mundo. Tóquio era o centro do capital. O Nikkei tinha multiplicado várias vezes ao longo da década e a sensação era de que o Japão tinha encontrado um modelo econômico definitivo. 30 anos depois, essa mesma economia virou sinônimo de estagnação, juros negativos e décadas perdidas. O que mudou para o Japão voltar ao radar agora não é um milagre repentino. É o mercado percebendo que, depois de uma ressaca histórica, a engrenagem interna começou a girar de novo. Mas essa história não começa nos anos 80. Para entender o Japão de hoje, é preciso voltar muito mais no tempo. Em 1868, o país passa pela restauração Meiji, ou sei lá se é assim que pronuncia. O Japão abandona o sistema feudal, centraliza o poder político, cria um sistema educacional moderno, importa a tecnologia europeia e decide deliberadamente se industrializar. Diferente da maioria das nações não ocidentais, o Japão faz isso sem virar colônia. É um projeto de Estado. É nesse período que surgem os grandes conglomerados industriais e financeiros, os chamados Zaibatsu, que depois da guerra evoluíram para os Keiretsu. Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo e outros não eram apenas empresas, eram ecossistemas completos conectando bancos, indústria pesada, comércio exterior e logística. Esse modelo permitiu coordenação de investimentos em larga escala e deu ao Japão uma vantagem enorme na construção da sua base industrial. Mais tarde, essa mesma estrutura que acelerou o crescimento também virou parte do problema. As participações cruzadas reduziram pressão por eficiência, protegeram os gestores da disciplina de mercado e deixaram muito capital preso em estruturas pouco produtivas. Isso ajuda a explicar por que, décadas depois, o retorno sobre patrimônio das empresas japonesas ficou persistentemente baixo. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava devastado. Mas o que acontece nas décadas seguintes entra para os livros de história. Entre os anos 1950 e o início dos anos 70, o país vive o chamado milagre econômico. O PIB cresce perto de 9% ao ano. A indústria explode, o Japão passa a dominar o aço, construção naval, eletrônicos e automóveis. Um modelo exportador extremamente eficiente é criado. Em pouco tempo, o país se torna a segunda maior economia do mundo. Nos anos 70 e 80, o Japão deixa de ser apenas um caso de reconstrução bem-sucedida e passa a ser visto como uma ameaça competitiva real aos Estados Unidos. Livros como Japan as Number One viram best-sellers. Executivos americanos viajam ao Japão para estudar seus métodos de produção. O mundo começa a falar em modelo japonês. E então vem o auge. Na segunda metade dos anos 80, o Japão entra em um ciclo de euforia financeira sem precedentes. Em 1989, o país concentrava algo perto de metade do equity global. Tóquio era a maior bolsa do mundo. Os maiores bancos eram os japoneses e o Nikkei quintuplicou ao longo da década. Na época, circulavam estimativas dizendo que o terreno do Palácio Imperial de Tóquio valia mais do que toda a Califórnia. Esse era o nível de excesso. O Japão não era um mercado periférico. Ele era o centro do capital global. O gatilho estrutural dessa bolha começa em 1985, com o Acordo de Plaza. Os Estados Unidos pressionam pela valorização do iene para reduzir o déficit comercial. O iene sobe mais de 50% em poucos anos. Para compensar o impacto sobre as exportações, o Banco do Japão injeta liquidez agressivamente. Esse dinheiro não vai
para a economia produtiva. Vai direto para imóveis e ações. Nasce ali a maior bolha de ativos da história moderna. Em dezembro de 1989, o Nikkei faz seu topo histórico. A partir daí, tudo muda. O estouro da bolha marca o início do período que ficaria conhecido como as décadas perdidas. Mas não foram apenas anos ruins. Foi um processo lento de desalavancagem, inflação baixa, crescimento fraco e um sistema financeiro que demorou demais para reconhecer as perdas. Bancos carregaram ativos problemáticos por anos. Empresas mantiveram estruturas ineficientes, o país entrou em um equilíbrio estranho. Não colapsava, mas também não acelerava. Os juros foram a zero, depois ficaram negativos. O Banco do Japão virou laboratório mundial de política monetária não convencional. Surgiu o conceito de japonificação, crescimento baixo, inflação baixa e estímulos constantes sem resposta forte da economia. Ao mesmo tempo, um fator estrutural começou a pesar cada vez mais: a demografia. O Japão é um dos países que envelheceu mais rápido do mundo. Desde o início dos anos 2000, a população em idade ativa começou a cair, e desde a década passada a população total já estava em declínio. Hoje, mais de um quarto dos japoneses tem mais de 65 anos. Uma sociedade mais velha consome menos, investe de forma mais conservadora e pressiona gastos públicos com saúde e previdência. Mesmo com juros zero, é difícil gerar crescimento forte quando a base populacional está encolhendo. Parte das décadas perdidas não foi apenas um erro de política econômica, foi matemática demográfica. Para o investidor global, o Japão virou sinônimo de armadilha de valor. Um mercado grande, líquido, mas sem catalisadores claros. O capital saiu, os múltiplos ficaram comprimidos, o país desapareceu do centro das discussões por quase 3 décadas. Mas enquanto o macro parecia travado, uma mudança silenciosa começou por dentro. A partir de meados da década passada, o Japão iniciou reformas de governança corporativa. Primeiro com códigos formais, depois com pressão institucional mais direta. Em 2023, a Bolsa de Tóquio pediu explicitamente que empresas listadas passassem a gerir seus negócios com foco em custos de capital e preço das ações. Isso é uma ruptura cultural. Significa incentivar o uso mais eficiente de caixa, redução de participações cruzadas, venda de ativos não estratégicos, mais dividendos, mais recompras e comunicação mais clara com os investidores globais. Em 2024, o Banco do Japão encerra o regime de juros negativos. Não vira um banco central agressivo, mas sinaliza a normalização gradual. Simbolicamente, é o fim de uma era. Ao mesmo tempo, o iene segue fraco. Isso pesa para o consumidor, mas melhora a competitividade de exportadoras e aumenta lucros em moeda local. Para investidores estrangeiros, cria a percepção de ativos baratos em dólar, especialmente quando combinados com hedge cambial. Essa combinação de reforma de governança com iene fraco cria uma assimetria poderosa, empresas com eficiência de capital melhorando, múltiplos ainda descontados e lucros favorecidos pelo câmbio. Os investidores estrangeiros começam a voltar não por narrativa, mas por estrutura. Fundos ativistas ganham espaço. Private equity se torna mais relevante. Quando governança melhora e as empresas passam a ser cobradas por custo de capital, a conversa muda. É esse tipo de mudança micro, lenta e acumulativa que cria reprecificação. Mas o retorno do Japão ao radar acontece dentro de um movimento maior. Depois de mais de uma década de domínio quase absoluto dos Estados Unidos, o mundo começa a discutir diversificação geográfica. Déficits fiscais crescem. A percepção de risco institucional aumenta. Gestores passam a buscar alternativas. Quando isso acontece, o capital procura mercados grandes, líquidos e com potencial de re-rating. O Japão se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ele oferece escala, empresas globais, governança em melhora e valuation ainda defensivo em relação ao próprio passado. Por isso, quando se diz que o Japão voltou ao radar depois de 30 anos, o que está sendo dito é que o maior mercado financeiro do mundo nos anos 80 passou 3 décadas digerindo excessos e agora começa a mostrar, pela primeira vez em muito tempo, uma combinação de mudança estrutural interna com um cenário externo mais favorável. Não é o novo milagre japonês, também não é uma promessa de crescimento explosivo. É o mercado aceitando pagar um pouco mais por ativos que ficaram baratos por tempo demais, porque o risco estrutural diminuiu. O Japão já foi o centro do capital global uma vez, depois virou símbolo de estagnação. Agora ele tenta voltar de outra forma, com o mercado mais maduro, numa transformação silenciosa. Show me the money.